Após a residência privada da Rainha Elizabeth ter sido entregue a Lady Louise, a família de Camila reagiu com raiva e incredulidade, e essa única ação alterou o equilíbrio da monarquia. Mas o que Lady Louise fez em seguida mudou tudo. Em 28 de janeiro de 2026, a Clarence House divulgou um comunicado que ninguém esperava. O anúncio foi breve, quase discreto. No entanto, seu impacto se espalhou por todo o Reino Unido em questão de minutos. Por gerações, circularam rumores sobre terras reais esquecidas, escondidas longe da vista do público. Agora, pela primeira vez, o palácio confirmou que uma daquelas propriedades há muito tempo alvo de sussurros era real e não pertencia mais à coroa. A surpresa não era apenas sobre a propriedade em si, mas sobre quem a havia recebido. Ela foi dada à discreta Lady Louise, de 22 anos, neta da Rainha Elizabeth II, que se tornou a única proprietária de um retiro isolado nas Terras Altas, cuja existência pouquíssimas pessoas sequer conheciam. Aqueles dentro dos círculos reais se referiam a ele apenas em linguagem codificada. Para o mundo exterior, seu nome jamais fora mencionado. Então, que propriedade era essa? Continue assistindo para descobrir. A propriedade em questão é conhecida privadamente entre pessoas de confiança como Grey House. Ela fica no coração das terras altas da Escócia, não muito longe das colinas ondulantes de Cairns. A Grey House se estende por cerca de 80 hectares de paisagem acidentada. Ela fica longe das estradas principais, protegida por bosques e outras vegetação. Não há placas turísticas indicando o caminho. Nenhum guia turístico a menciona. Imagens de satélite revelam pouco mais do que uma estrutura com telhado de ardósia que se camufla na paisagem enevoada. Nunca foi a intenção que este lugar fosse um espetáculo como Balmoral. Era algo completamente diferente. O terreno foi adquirido discretamente em 1952, pouco depois da ascensão de Elizabeth ao trono. Em vez de ser registrado em seu nome, a compra foi feita por meio de um acordo de custódia discreto vinculado à propriedade da rainha-mãe. Essa decisão garantiu que o retiro permanecesse fora dos registros reais de rotina. Foi concebido para ser pessoal, não cerimonial. Ex-funcionários descreveram o local como o refúgio da falecida rainha, um lugar onde os horários davam uma pausa e as formalidades se dissipavam. Ali, ela podia ler documentos do governo sem câmeras à espreita do lado de fora dos portões. Podia caminhar sozinha, envolta em um casaco simples e um lenço na cabeça, livre do peso das expectativas. Era um recanto da Escócia onde ela não era a soberana, mas simplesmente Elizabeth. Nem todos os membros da família compartilhavam seu carinho pelo lugar. O príncipe Philip, segundo consta, achava o clima muito rigoroso e preferia um ambiente mais confortável. A princesa Anne e o príncipe William visitavam ocasionalmente a zona rural próxima para cavalgar e praticar esportes no campo, mas raramente pernoitavam. Disse que o príncipe Edward fez apenas uma visita. Nem mesmo o rei Charles III desenvolveu qualquer ligação com a casa. O isolamento fez com que fosse fácil ignorá-la e, mais tarde, difícil reivindicá-la. Essa distância tornou-se significativa nas semanas que antecederam o anúncio público. Segundo fontes internas, membros da família real da rainha consorte Camila fizeram esforços discretos para explorar vias legais em relação à propriedade. Consultores foram consultados. Especialistas em direito imobiliário foram chamados para examinar as antigas divisas. No entanto, a tentativa acabou fracassando. O refúgio era protegido por um acordo privado estabelecido décadas antes, e sua propriedade já havia sido definida. O que torna Grey House notável não são suas paredes de pedra ou vistas deslumbrantes, é o que se encontra em seu interior. Atrás de suas portas modestas, esconde-se uma coleção sem igual em posse da realeza. Caixas de diários manuscritos, envelopes de correspondência cuidadosamente etiquetados, rolos de filme e gravações de áudio armazenados em estojos protetores. Nada disso foi incluído nos arquivos reais oficiais. Nada disso se destinava à exibição pública. Os materiais abrangiam décadas. Cartas trocadas com líderes mundiais, reflexões escritas após eventos históricos cruciais, pensamentos pessoais nunca filtrados por assessores ou redatores de discursos. Há mensagens gravadas endereçadas a netos, destinadas a serem abertas em momentos significativos de suas vidas. Estes não são documentos políticos, são fragmentos íntimos de uma mulher que equilibrava o dever com a emoção privada. Sob antigas normas de proteção arquivística, os monarcas reinantes podem designar certos materiais pessoais para permanecerem fora do controle institucional.
Uma vez atribuídos a um herdeiro nomeado, esses itens não podem ser incorporados às coleções do Estado, nem reivindicados por futuros soberanos. Neste caso, a beneficiária era inequivocamente clara, Lady Louise. Mas o que fez de Lady Louise a herdeira desta propriedade irá surpreendê-lo. O momento em que Lady Louise recebeu a propriedade chocou a todos, porque ninguém fora de um pequeno círculo jamais esperava que a responsabilidade recaísse sobre ela. Ela nunca buscou manchetes, nunca tentou influenciar ninguém, nunca se posicionou como figura central para o futuro da monarquia. No entanto, as raízes dessa decisão remontam a anos, a um vínculo formado longe das câmeras e das cerimônias. Entre 2018 e 2021, enquanto grande parte da família real dividia seu tempo entre deveres públicos e atividades privadas, Lady Louise passou longos períodos tranquilamente nas terras altas da Escócia. Em Clarence House, ela frequentemente permanecia muito tempo depois que primos e parentes retornavam para o sul. Aqueles meses não eram repletos de grandes eventos ou jantares suntuosos. Eram dias tranquilos, moldados pela rotina. Ela acompanhava a avó em caminhadas matinais pelas encostas cobertas de urze. Tomava um chá junto à lareira quando a chuva das terras altas batia nas janelas. À noite, sentavam-se juntas no escritório, examinando caixas de documentos que poucas pessoas haviam visto. Esses não eram documentos oficiais preparados para historiadores. Eram reflexões pessoais, rascunhos de cartas e fotografias antigas cuidadosamente embrulhadas em papel de seda. Louise não encarou a tarefa como uma obrigação. Ela ouviu, fez perguntas ponderadas e, o mais importante, respeitou o silêncio. Um ex-funcionário descreveu posteriormente sua presença como constante e não ostentosa. Ela não tentava impressionar, não falava para causar impacto, simplesmente oferecia atenção sem esperar nada em troca. Essa qualidade, despercebida pelo público, era de grande importância para a falecida monarca. Observadores próximos à família afirmam que a rainha reconheceu traços familiares em sua neta. Havia uma inteligência perspicaz e um profundo interesse por história, aliados à discrição. Onde outros poderiam ter visto o acesso como uma oportunidade, Louise o via como uma responsabilidade. A rainha valorizava essa diferença. No outono de 2021, pouco depois do funeral do príncipe Philip, uma medida legal discreta foi tomada. Sem alarde ou anúncio público, uma escritura privada foi lavrada para garantir o futuro do retiro Hidden Highland, conhecido internamente como Grey House. A medida assegurou que o patrimônio permaneceria fora do alcance de reestruturações institucionais ou escrutínio político. O documento incluía disposições rigorosas. A propriedade não seria transferida até que os curadores designados falecessem. O imóvel permaneceria protegido de exames parlamentares e da absorção pelo patrimônio da coroa. De forma mais controversa, ramos específicos da família extensa foram permanentemente privados de qualquer direito de reivindicação ou acesso. Nos círculos do palácio, o acordo ganhou um apelido discreto, artigo 31, uma referência sutil a uma data significativa no reinado da rainha. Apenas um pequeno grupo de pessoas tinha conhecimento de sua existência. Sua conselheira jurídica, a princesa Anne, seu arquivista sênior e o príncipe Edward compreendiam a delicadeza do assunto. Ninguém falou sobre isso além do necessário, apenas em conversas com seus assessores. Naquela época, a rainha Camila desconhecia a existência de tal salvaguarda. Contudo, por volta de 2024, começaram a circular indagações discretas. As perguntas nunca foram formuladas diretamente sobre a Grey House. Em vez disso, surgiram discussões sobre se todas as propriedades reais haviam sido devidamente contabilizadas nas declarações da duquesa. Foi uma estratégia cuidadosa. Um confronto direto teria levantado suspeitas. A curiosidade processual parecia mais segura. Pessoas próximas à situação sugerem que Camila entendia que sua influência a longo prazo seria diferente da rainha Elizabeth II. Ela não teria a mesma autoridade histórica. Se desejasse consolidar seu legado no cenário da realeza, precisaria de símbolos, lugares, patrocínios e projetos duradouros que tivessem peso além da mera formalidade. Em 21 de janeiro de 2026, a questão chegou a um ponto de virada. Durante uma conversa privada em Brickhall, residência escocesa do príncipe Charles. Terceiro, foi apresentada uma proposta. A sugestão foi formulada como uma gestão colaborativa, transformando a propriedade isolada em um centro de preservação cultural, pesquisa ambiental e residências literárias. Os planos mencionavam subsídios para conservação, restauração arquitetônica e turismo patrimonial limitado.
À primeira vista, parecia construtivo. Desenvolvimento sustentável aliado à supervisão filantrópica. No entanto, alguns membros do grupo questionam o objetivo subjacente. A gestão responsável implicaria influência. Influência implicaria proximidade, tanto geográfica quanto simbólica, a um dos refúgios mais importantes da falecida rainha. Mesmo antes de se solicitar a aprovação formal, avaliações preliminares já teriam sido realizadas. Consultores ambientais visitaram as terras altas. Planos financeiros foram elaborados. Opções estratégicas foram esboçadas discretamente. Quando a proposta chegou ao rei, ele não a rejeitou imediatamente. Em vez disso, solicitou revisões. A assessoria jurídica revisou contratos arquivados. Funcionários da propriedade examinaram registros de propriedade que datavam do início da década de 1950. Reuniões foram adiadas sob o pretexto de diligência prévia. Então, em 26 de janeiro, uma pequena reunião foi convocada. Estavam presentes o rei, seu principal secretário particular e 2 conselheiros constitucionais. Após analisar as conclusões, o veredito foi apresentado com a contenção que lhe era característica. A propriedade, disse ele, não estava sujeita à reatribuição, nem agora nem no futuro. A declaração foi composta e cortês. Fazia referência a um acordo privado anterior, fora da jurisdição da coroa. Nenhuma outra explicação foi oferecida. O nome de Lady Louise não foi mencionado. A existência do artigo 31 permaneceu em segredo. Para observadores externos, a conversa pareceu rotineira. Dentro dos muros do palácio, seu significado era inconfundível. Uma linha havia sido traçada anos antes e não seria cruzada. O tom do rei transmitia uma sensação de finalidade, sem confrontação. O quadro legal não deixava espaço para negociação. Ao término da reunião, Camilla, segundo relatos, manteve a compostura. Contudo, ela compreendeu que algo significativo se escondia por trás da aparente tranquilidade. Um acordo que havia sido posto em prática muito antes de suas investigações começarem. E nessa silenciosa constatação, a verdade se aproximava cada vez mais da revelação pública. Portanto, continue assistindo, pois é aqui que a história fica realmente interessante. 72 horas após a tensa reunião na Escócia, a confirmação chegou. Numa manhã fria de janeiro de 2026, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado cuidadosamente redigido, mas de enorme peso. O retiro isolado nas terras altas, há muito tempo alvo de sussurros em círculos privados, não havia sido atribuído a um fundo fiduciário, nem dividido entre membros da família real. Foi concedido integralmente a Lady Louise Windsor, não ao seu pai, o Príncipe Edward, não a uma fundação, não sob custódia conjunta, mas somente a ela. A falecida Rainha Elizabeth II havia finalizado seu testamento particular no outono de 2021, apenas algumas semanas após celebrar um aniversário profundamente pessoal de seu reinado. Esse documento, lacrado sob proteções legais de longa data, nomeava sua neta como proprietária única e irrestrita da propriedade, conhecida internamente como Grey House. O legado incluía tudo o que estava a ela vinculado. O próprio terreno, os residentes, seu conteúdo, o material de arquivo ali armazenado, os contratos de trabalho da pequena equipe permanente e, crucialmente, a autoridade para negar qualquer pedido de acesso público. Uma frase no testamento, simples e inequívoca, capturou a intenção da rainha. A propriedade deveria permanecer um santuário, não um espetáculo. Aqueles que a conheciam bem diziam que isso refletia perfeitamente seu caráter, ponderado, deliberado e imune à pressão. Ela sempre fez uma distinção clara entre o que pertencia à instituição e o que lhe pertencia como pessoa. Para os membros do círculo mais amplo de Parker B.S., o anúncio foi como um terremoto. Planos já haviam começado a se formar discretamente nas terras altas. Conversas preliminares sobre festivais culinários e colaborações em prol do patrimônio cultural já haviam ocorrido. Chegaram a surgir discussões exploratórias sobre eventos sazonais que celebrassem produtos regionais a uma distância razoável de carro da propriedade. Poucas horas após o comunicado do palácio, essas conversas se intensificaram. O testamento havia fechado todas as portas. Nos círculos reais, primeiro se espalhou a incredulidade, depois a frustração. Correria por aí. Era tudo muito tranquilo e alegre. E a gente costumava sair por aí. Quando os moradores locais puxavam conversa, ela mencionava pesquisas acadêmicas sobre gestão de terras nas terras altas e ecologia. Na verdade, suas visitas tinham um propósito mais profundo. Sob a orientação de 2 especialistas em arquivos aposentados,
e um consultor constitucional sênior, ela estava aprendendo os mecanismos da gestão de patrimônio. Ela revisou protocolos de preservação para cartas frágeis. Ela estudou a administração de propriedades, desde sistemas de folha de pagamento até o cumprimento das normas de uso da terra. Ela examinou o delicado equilíbrio entre a lei de privacidade e os direitos de sucessão. Um mentor comentou mais tarde que ela encarou a responsabilidade não como um privilégio, mas como uma obrigação. Ela fez perguntas pertinentes, tomou notas meticulosas, compreendeu que a propriedade de Grey House significava a guarda da memória. Quando a transferência foi oficialmente efetivada, não houve cerimônias públicas. A mudança apareceu primeiro como uma atualização discreta no banco de dados do Registro Nacional de Imóveis. Somente dias depois, o palácio confirmou o que já havia entrado em vigor. O impacto foi profundo. Lady Louise deixou de ser apenas uma jovem da realeza reservada, dedicada aos seus estudos. Ela se tornou a guardiã de um arquivo histórico pessoal, fora do alcance de ministros, curadores ou mesmo soberanos reinantes. Simbolicamente, ela agora detinha autoridade em um domínio que operava independentemente da hierarquia da corte. Ela não chegou a esse ponto sozinha. Sua apoiadora mais constante durante toda a transição foi a princesa Anne, prática e objetiva. Anne supervisionou o lado operacional da transferência com eficiência discreta. Os salários dos funcionários foram mantidos por meio de uma estrutura de preservação do patrimônio que ela supervisionava. Documentos confidenciais foram realocados em condições de segurança. Durante um encontro privado na Escócia, ela entregou pessoalmente a Louise um envelope lacrado contendo os códigos de autorização finais para o sistema de segurança interna da propriedade. Quando questões processuais surgiram posteriormente por canais informais, a resposta de Anne foi breve e decisiva. Os desejos de uma soberana, uma vez legalmente promulgados, não estavam sujeitos à reinterpretação. A mãe de Louise, Sophie, Duquesa de Edimburgo, desempenhou um papel mais discreto, mas igualmente importante. Em vez de se envolver em confrontos visíveis, ela trabalhou nos bastidores. Auditorias financeiras direcionadas aos bens de Louise foram revisadas e, quando apropriado, desviadas. Possíveis vazamentos sobre a localização da propriedade foram interceptados antes da publicação. As equipes de segurança foram discretamente reforçadas. Essas precauções provaram ser necessárias. No final de 2025, consultores de segurança cibernética ligados ao gabinete de Edward identificaram tentativas de mapear o perímetro da propriedade usando dispositivos aéreos remotos. Câmeras de trilha foram descobertas perto de pontos de acesso à mata. Nenhuma delas penetrou no interior da propriedade. As medidas foram discretamente neutralizadas. Até mesmo o príncipe Edward se viu envolvido nos estágios finais da tensão. Em novembro de 2025, um apelo teria sido feito para adiar a confirmação pública em prol da harmonia familiar. Segundo pessoas familiarizadas com a conversa, sua resposta foi direta. O papel de sua filha não era simbólico nem temporário. Isso pôs fim ao debate. A escritura foi mantida. O testamento permaneceu lacrado e, pela primeira vez desde a morte da rainha Elizabeth II, o equilíbrio de influência em torno de um de seus legados mais pessoais mudou irrevogavelmente. Não houve comemoração, nem demonstração triunfal. Apenas a tranquila certeza de que a decisão final da falecida monarca havia surtido efeito, exatamente como ela pretendia. Mas não terminou aí. Uma semana depois da herança se tornar pública, algo pequeno, quase silencioso, mudou a atmosfera novamente. No dia 6 de fevereiro, Lady Louise Windsor entrou na capela de São Columba, uma antiga igreja de pedra escondida em uma viela estreita a poucos quilômetros da propriedade isolada. A capela estava ali há séculos, suas paredes desgastadas pelo vento e pela chuva, seus bancos de madeira polidos por gerações de mãos. Ela chegou sem cerimônia. Nenhuma fila de jornalistas esperava do lado de fora, nenhum comboio bloqueou a rua. Um veículo a deixou e partiu. Ela caminhou o trecho final sozinha, com o casaco abotoado para se proteger do frio. Mas havia um detalhe que ninguém deixou passar despercebido. Preso à lapela do seu uniforme azul marinho, havia um broche desconhecido até mesmo para os observadores mais experientes da realeza. Era delicado, mas inconfundível. Uma coroa de urze escocesa entrelaçada em torno de uma rosa inglesa, unida ao centro por uma pequena safira em forma de escudo. No verso, revelado posteriormente por meio de fotografias cuidadosas, estavam gravadas 4 palavras: firme além dos aplausos. Os historiadores reconheceram rapidamente a frase.
Ela havia aparecido em anotações particulares escritas pela rainha Elizabeth II para um pequeno círculo de familiares, incluindo a princesa Anne e o príncipe Philip. Nunca foi usada publicamente. Não era um slogan, era uma lembrança. A mensagem era inconfundível. Dentro da capela, Louise colocou um modesto arranjo de flores brancas sob uma placa memorial simples dedicada às décadas de serviço de sua avó. Havia talvez 40 pessoas presentes. Membros da paróquia local e voluntários que participavam do que havia sido descrito como um pequeno evento beneficente comunitário. Então ela falou. Sua voz era calma, clara e firme. A coroa me confiou este lugar, começou ela. Não é um prêmio para exibir, é uma responsabilidade a ser protegida. Eu o ocupo não por causa da posição, mas por causa do que me ensinaram, que o serviço é mais forte quando é silencioso. Ela fez uma pausa, olhando não para as poucas câmeras ao fundo, mas para o altar. Não podemos remodelar a memória para nos adequar à conveniência. Nós a protegemos com cuidado, mesmo quando ela pede paciência em vez de elogios. O vídeo com seu discurso se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Em poucas horas, tornou-se um dos momentos da realeza mais reprisados do ano. Ao terminar de falar, ela inclinou a cabeça em direção à pedra gravada com o reflexo de sua avó. Que o dever dá propósito ao poder, e não o contrário. O simbolismo era claro, sem ser dramático. Mais tarde, naquela noite, a princesa Anne divulgou uma rara nota pública. Era breve. Lady Louise não fala em nome da ambição, dizia. Ela fala em nome da continuidade. A reação foi imediata. O rei Charles III cancelou discretamente 2 compromissos de sua agenda e retornou à Escócia para conversas particulares com o príncipe Edward. Enquanto isso, a rainha Camila foi fotografada entrando em Clarence House sem comentários, com uma expressão cautelosa. Um observador comentou mais tarde que muitos presumiam que a família apresentaria uma frente unida nos bastidores. Em vez disso, a unidade pareceu se consolidar em torno de Louise. As manchetes surgiram rapidamente. Uma resolução silenciosa redefine a força da realeza. Uma nova voz sem o ruído. Até mesmo Catherine, princesa de Gales, adicionou sua voz sutilmente. Ela publicou uma mensagem manuscrita online. Herança não é propriedade, é responsabilidade. A publicação recebeu milhões de reações em uma hora. Nos bastidores do palácio, a mudança era palpável. Conselheiros do Palácio de São James se reuniram para avaliar as implicações mais amplas. O papel de Louisa, embora não oficial em termos de título, estava adquirindo uma importância cultural que ia além da hierarquia formal. Notavelmente, o príncipe William, príncipe de Gales, teria encarado o momento não como uma competição, mas como um reforço. Segundo um assessor próximo, ele comentou em particular que ela estava personificando os princípios que todos haviam sido criados para respeitar. Para muitos observadores, Lady Louise havia evoluído de neta reservada para um pilar moral, alguém que articulava uma ideia de realeza enraizada na discrição em vez da ostentação. Mas o ímpeto raramente avança sem contestação. Em poucos dias, a rainha Camila apresentou uma nova iniciativa pública intitulada Serviço na Era Moderna. O lançamento ocorreu no grandioso castelo de Windsor, em um de seus salões mais históricos. A exposição celebrou o engajamento real contemporâneo, apresentando fotografias, discursos gravados e depoimentos que destacavam seus compromissos filantrópicos. O momento escolhido causou surpresa. O anúncio foi feito menos de uma hora depois da divulgação de detalhes sobre um projeto colaborativo de arquivo entre Louise e a princesa Anne, com foco na preservação de aspectos menos conhecidos da história da realeza em meados do século XX. A presença foi limitada a familiares próximos e convidados. A reação do público foi discreta. Os críticos descreveram a exposição como refinada, mas impessoal. Comentários online compararam-na desfavoravelmente à autenticidade do discurso de Louisa na capela. Então, Catherine compartilhou outra publicação. Desta vez, uma foto espontânea de Louisa e Anna sentadas a uma longa mesa de madeira, rodeadas por caixas de arquivo. A legenda dizia, preservando discretamente. O número de participantes voltou a aumentar. A tensão acabou por vir à tona de forma mais direta. Segundo relatos de pessoas presentes, houve uma conversa privada entre Camila e a princesa Anne em um corredor de Windsor. Os tons de voz eram controlados, mas firmes. Camila teria sugerido que a crescente notoriedade de Louise havia sido incentivada deliberadamente. A resposta de Anne foi ponderada. O respeito público, disse ela, não pode ser fabricado. Deve ser conquistado. A conversa terminou sem uma resolução.
Em menos de uma semana, a exposição de Camila foi encerrada antes do previsto, oficialmente devido a ajustes de programação no castelo. Nenhuma outra explicação foi oferecida. Logo depois, o site da família real lançou uma nova página intitulada Serviço Duradouro, Os Anos Invisíveis. Ela destacava cartas pessoais, iniciativas discretas e histórias de dedicação raramente noticiadas pelos jornais. O projeto foi creditado a Lady Louise Windsor e à Princesa Anne. No topo da página, aparecia uma frase atribuída à Rainha Elizabeth II. A dignidade supera a ostentação. A mudança foi inegável. Sem confrontos abertos, a narrativa mudou de rumo. A própria instituição pareceu absorver e refletir a mensagem que Louise havia transmitido naquela pequena capela de pedra. Essa força reside não na performance, mas na constância. E nos corredores ecoantes de palácios antigos e novos, uma verdade se consolidou. A influência, quando fundamentada na sinceridade, fala mais alto do que qualquer holofote jamais poderia. E isso ficou evidente quando os principais jornais começaram a descrever Lady Louise Windsor como a sucessora espiritual da falecida rainha. Não em direito, não em posição social, mas em caráter. Comentaristas a chamavam de o pulso firme da monarquia, prova de que influência nem sempre precisa de grande repercussão. Em um mundo de manchetes constantes, sua descrição se destacava. As universidades logo perceberam seu talento. Convites chegaram das universidades de Oxford e Cambridge, pedindo que ela falasse sobre responsabilidade e liderança moderna. Até mesmo a Universidade de Harvard a contatou com um pedido formal para uma palestra sobre patrimônio e ética pública. Para alguém que antes evitava os holofotes, agora era impossível ignorá-los. Então veio um resultado que surpreendeu até mesmo os assessores do palácio e todos os demais. Em 5 de fevereiro, uma pesquisa divulgada pela BBC mostrou que 71% das pessoas no Reino Unido acreditavam que Louise deveria receber um título real formal caso optasse por assumir funções públicas. Na Escócia, o apoio era ainda maior, chegando a 84%. Os números eram claros. A confiança pública nela estava crescendo rapidamente. 2 dias depois, o Palácio de Buckingham confirmou que o rei Charles III havia oferecido a ela, em particular, a elevação ao título de Sua Alteza Real, Princesa Louise, juntamente com um papel definido, focado no desenvolvimento da juventude, na preservação cultural e na educação cívica. Mas a oferta veio com condições. Ela precisaria dividir seu tempo entre a Escócia e Londres. Aceitaria segurança em tempo integral, participaria de reuniões formais e seria supervisionada por autoridades e teria que abrir mão de seus interesses profissionais externos, incluindo o treinamento equestre que secretamente adorava. Dentro da família, as opiniões se dividiram. A princesa Anne apoiou a ideia, mas alertou que a identidade deveria vir antes da imagem. Sophie, duquesa de Edimburgo, preocupava-se menos com o status e mais com a pressão. Um título, disse ela em privado, traz consigo uma expectativa que nunca descansa. Então, a tensão aumentou do outro lado do Atlântico. Em 10 de fevereiro, Meghan Markle participou de um programa de entrevistas americano e fez um comentário incisivo sobre pessoas serem recompensadas por uma imagem pública discreta em vez de serviços visíveis. Ela não mencionou Louise pelo nome, mas a conexão era óbvia. As redes sociais reagiram imediatamente. Hashtags questionando o significado do silêncio começaram a viralizar no mundo todo. No dia seguinte, a princesa Anne e o príncipe Edward divulgaram uma declaração conjunta. Era calma e direta. Louise nunca buscou cargos ou influência. Ela aceitou tarefas quando necessário e se afastou quando não. Nada mais. A opinião pública mudou rapidamente. Muitos consideraram as críticas desnecessárias. A simpatia por Louise aumentou. Em 14 de fevereiro, em frente à propriedade nas Terras Altas, sob a neve que caía, Louise fez seu próprio anúncio. Ela apresentou o Grey House Trust, uma fundação independente que protegeria arquivos históricos e, ao mesmo tempo, apoiaria jovens líderes que atuam sem reconhecimento. Liderança, disse ela, não se trata de ser visto. Trata-se de ser constante. Mais de 9 milhões de telespectadores assistiram à transmissão. Quando questionada se aceitaria o título de princesa, ela hesitou antes de responder. Expressou gratidão pela confiança do rei, mas explicou que o dever não depende da posição social. Por ora, ela disse que continuaria sendo Lady Louise. Dias depois, o rei lhe enviou uma carta manuscrita, um gesto raro. Segundo assessores, ele escreveu que sua avó acreditava que a verdadeira força se fortalece silenciosamente. Louise respondeu com igual elegância, dizendo que não buscava coroas, apenas propósito.
Em meados de fevereiro, observadores concordaram que algo havia mudado. Um novo centro de gravidade moral havia se formado dentro da família real. De um lado, visibilidade e imagem. Do outro, paciência e princípios. E, a partir de hoje, o público lhe deu um nome informal, Guardiã de Grey House. Porque, no fim das contas, essa história nunca foi realmente sobre títulos ou terras. Foi sobre servir sem aplausos, proteger sem reclamar, escolher a dignidade quando o barulho teria sido mais fácil. Lady Louise não herdou um trono. Ela herdou o que dá sentido a um trono. Uma identidade. Você acredita que a ascensão discreta de Lady Louise marca uma mudança real no futuro da monarquia? Sua recusa a títulos e foco no dever podem remodelar a liderança real nos próximos anos? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de clicar no próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Você definitivamente não vai querer perder o que vamos revelar a seguir.